Pois é, não teve vídeo dos filhos do Lula para ele, pelo menos não identificamos, e achei aqui a informação, ele tem 5 filhos e 9 netos, e o Dia dos Pais foi totalmente reservado à primeira-dama Janja da Silva. Primeira e única. Mudando completamente de assunto, a gente vai falar agora sobre Alexandre de Moraes, as condenações do Supremo Tribunal Federal aos condenados do 8 de janeiro. O STF chega a 762 condenações pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A partir de 14 anos de condenação, então foram 242 condenados. Esse número que só aumentou, penas altíssimas aí que chegaram a 17 anos de prisão, Andresa, para crimes que foram cometidos por várias pessoas, ou seja, por um grupo de pessoas. Lá atrás, quando esse assunto começou a ser aventado, muito se foi criticado, porque Alexandre de Moraes estaria julgando todos os participantes do ato do 8 de janeiro da mesma forma, então num grupo sem ter um julgamento unificado. Para a gente falar sobre isso, vamos falar com quem entende. Hoje está aqui conosco o advogado Thiago Turbay. Thiago, já me escuta? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa tarde, Andressa. Bom, vamos começar. Eu já sei a opinião do Thiago, mas eu quero que ele fale para todos assim, sobre essa questão das penas altas, de 14 a 17 anos. Muitas pessoas foram condenadas a penas altíssimas, daqui a pouco a gente traz o número certinho aqui, mas qual a sua opinião sobre esse julgamento que acaba julgando um amontoado de pessoas que estiveram ali no 8 de janeiro? Não foi um julgamento unificado, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Neila, eu preciso fazer um passo atrás histórico. Na história do Brasil, como tem uma construção conservadora da nossa composição legislativa, nós apostamos em delitos com penas altíssimas como uma medida eficiente para o nosso sistema de justiça. Me parece que este é um equívoco histórico, clássico e muito debatido por aqueles que efetivamente estudam o sistema de justiça de maneira científica, com os impactos sociais que ele é capaz de causar. Agora, neste caso do Supremo Tribunal Federal, em especial do 8/1, me parece que há uma certa conversão dos conservadores em pessoas habilitadas à defesa de direitos humanos, as pessoas que estão preocupadas em estruturar um sistema de justiça mais equilibrado, com penas menores. Esta conversão aos direitos humanos me parece a maior evolução histórica que a ala conservadora realizou no país. Espero que continuem. O que aconteceu no 8/1 é que o Congresso Nacional estipula estes delitos com penas altíssimas. E quando eles são comutados, quando eles são julgados de maneira a se associarem mais de um delito, esse cômputo de pena extravasou qualquer ponderação razoável, e isso impacta muito as prisões brasileiras, impacta muito todo o sistema de justiça. Eu não acho que o julgamento do Supremo Tribunal Federal está sendo feito de maneira equilibrada. Acho que esse varejo de punições não é o que nos colocará num patamar de democracia aceitável se nós estabelecemos como baliza o Estado Democrático de Direito. É preciso avaliar os casos com as suas peculiaridades, inclusive as circunstâncias em que esses delitos foram praticados. Não me consta, por exemplo, nenhum processamento de grandes financiadores. E nós estamos aplicando penas altíssimas a pessoas que participaram. Isso significa que eu defenda que eles não devem ser responsabilizados? Não, devem ser responsabilizados pelo comportamento que praticaram. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem sido estressado por aplicar essas penas quando cabe a definição de penas mínimas e máximas ao Congresso Nacional. E nesse caso há um certo roteiro muito dramático, porque quem estrutura essas penas é o governo Bolsonaro, quando tinha maioria na última legislatura, no Congresso Nacional, que coloca esta pressão de pena porque imaginava que atingiria movimentos sociais organizados. E aí eles extrapolam as penas
que eu entendo de maneira absolutamente desproporcionais. E esse pacotão, esta legislação, foi promulgada e sancionada pelo presidente Bolsonaro depois. Agora eles estão se arrependendo, que nós dizíamos historicamente, aqueles que são ligados às ciências criminais. Penas altas, possibilidade de penas maiores, dificuldade de cumprimento, isso não faz um país civilizatório. Eu espero muito que todos aprendam a lição. E acho que o campo progressista também deve aprender, porque depois esse sinal troca nele. E quando trocar, serão os movimentos sociais que serão penalizados. Doutor, obrigada pela sua entrevista, por participar aqui com a gente. O problema é que a gente tem muitas decisões de conveniência no Brasil, né? O senhor está colocando um pouco isso, né? Quando se estipulou essas penas ali no governo Bolsonaro, ele tinha um alvo, agora o governo Lula tem outro alvo, e a gente não discute, né, o que realmente é necessário sem colocar essa polarização, essa questão ideológica no meio. O que se fala muito do Moraes é que ele está aproveitando essas brechas na legislação em que ele pode chegar a penas altíssimas, aí de 17 anos. Esse final de semana chamou muita atenção, né, no final da semana e da imprensa como um todo, o caso de mais uma pessoa que o Moraes condenou a 17 anos de prisão em regime fechado, e esse senhor, ele sentou na cadeira do Alexandre de Moraes quando ela já havia sido retirada por outros golpistas de dentro do palácio, de dentro do plenário, obrigada, Neila, de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele não invadiu, ao que se sabe, né, pelas imagens, o prédio do Supremo Tribunal Federal, ele estava do lado de fora, as pessoas levaram as cadeiras para lá, ele sentou na cadeira, óbvio que ele desferiu ali uma série de ataques ao ministro, mas ele não praticou essa invasão. Então essa pena de 17 anos é outra pena que está sendo considerada elevadíssima por conta, né, do que esta pessoa cometeu, assim como já se falou da questão da Débora do Batom, que pichou a estátua com um batom que foi facilmente removido com água e sabão. O Alexandre de Moraes está atuando dentro dessa brecha que o Congresso deixou ao não majorar penas para esse tipo de atitude? Andresa, nesses casos, eu acho que o erro está no raciocínio que se fez a partir das provas componentes, dos processos. Talvez não seja um erro de aplicação de pena. O erro está em atribuir a ele os delitos aos quais foram atribuídos por um comportamento que não é lesivo a ponto de merecer a responsabilização penal. Eu acho que o argumento deve ser calçado em fundamentação. Não está suficientemente provado que ele foi responsável pela depredação. Eu acho que esse argumento exige que nós façamos cobrança ao Supremo Tribunal Federal sobre o raciocínio em razão das provas apresentadas, aptas ou não aptas a condenar. Por isso eu tenho feito algumas publicações a respeito, artigos científicos a respeito é necessário priorizar o raciocínio judicial. O raciocínio precisa estar calçado com razões suficientes para tomar a decisão que foi tomada. A pena não me parece o problema essencial desse modelo, porque a pena está vinculada àquilo que o Congresso Nacional estabelece com a responsabilidade passível de ser aplicada em caso de ocorrência do delito. Esses delitos precisam ser visualizados não com aqueles que fazem ações de dano ao patrimônio público só. Bastaria que tentassem impedir a realização, a função, o exercício dos poderes democraticamente constituídos, porque esse impedimento é suficiente para romper a ordem democrática. Quando há, eu acho que juridicamente muito mal elaborados, talvez tenham um efeito de marketing publicitário, mas quando há aquele argumento, houve golpe sem arma, não há nenhum componente necessário para a concepção do delito, o uso de armas. Basta que se tente e que se realize, ainda que temporariamente, um ato que impeça o exercício de determinado poder. E que esse exercício é fundação do nosso sistema constitucional. Portanto, se todos tivessem decidido ocupar pacificamente o plenário do Constitucional, o plenário do Supremo Tribunal Federal,
e o Palácio do Planalto, a fim de impedir que as funções às quais estão as suas atribuições não fossem realizadas. Bastasse isso. Nós aí deveríamos discutir se esse tipo de exercício não violento, não danoso, que não representa uma ameaça íncita àqueles poderes, são passíveis de responsabilização. Eu entendo nesse sentido. Uma ocupação pacífica não é resistida. E o que é componente do delito é a resistência daquele que impede o exercício funcional daqueles poderes. O que aconteceu com esses que pintaram o estátua e etc., são que eles resistiram isso. Lutaram contra a polícia militar, lutaram contra as forças policiais para manterem a ocupação e só cederam quando foram vencidos. Agora, eu concordo com você. É necessário que se estabeleça rigorosamente provas a respeito da conduta de cada qual. Se ele apenas sentou, ele não impediu o funcionamento, ele não concorreu ativamente para aquilo, e aquilo que ele exerceu não tem efeito a fins de violar o que nós protegemos juridicamente, que é o funcionamento dos poderes democráticos, bom, talvez ele não devesse nem ser punido. Aí não é a pena que está em discussão. É a punição própria. Não acho que o Supremo está fazendo isso. Há uma discussão sobre o número de processos. Né, doutor? Não, porque a violência também pode ser simbólica. Isso está nas convenções internacionais de direitos humanos. Rasgar uma placa que faz menção a uma ativista política contra a violência policial, quando realizada por um policial, constitui uma violação de direitos, porque o ato simbólico é um ato ameaçador, que viola direitos e garantias individuais. Portanto, esse componente é muito mais importante sobre a própria ameaça física. Veja bem, quando nós analisamos a violência doméstica contra as mulheres, um dos principais efeitos é a violência simbólica. A violência psicológica, porque impede que a mulher exerça a sua dignidade. Nós não estamos falando de sujeito nesse caso, estamos falando de instituições. Há efeitos simbólicos tão graves quanto violências físicas, violências contra o patrimônio desses poderes. Imagina, se alguém começa a fazer propulsão de informações falsas a respeito da eleição, para que essa cause descrédito no eleitor, de que seu exercício de um poder individual, mas que tem efeitos públicos, que é o voto, o sufrágio universal, não está respeitando regras de segurança, portanto, a minha vontade não vai ser respeitada, eu estou incentivando um motim para que se estabeleça um processo de desconfiança que pode, sim, originar problemas gravíssimos à democracia. Se nós tivéssemos feito dúvidas coerentes sobre a segurança do processo eleitoral, a segurança do processo eleitoral deveria ser escrutinada de maneira democrática. Todos os atores deveriam apresentar suas razões pelas quais creia que não eram seguras as eleições. Não havia isso. Não havia nenhuma ponderação racional sobre isso. Não havia nenhum teste efetivamente sério que pudesse expressar com segurança que havia possibilidade de corromper o sistema eleitoral. Usaram de violência simbólica. A violência simbólica, Andresa, é talvez a mais forte, mais potente em processos de discriminação, por exemplo. Nós vamos dizer que ela não é importante para o processo civilizatório? Tem grandes casos curiosos. Eu queria só que o senhor, então, me explicasse aqui uma dúvida que eu fiquei. O senhor disse que no caso deste senhor aí que sentou na cadeira, a produção, depois se puder me falar o nome dele, que ele não invadiu, né, o Supremo Tribunal Federal, ele sentou nessa cadeira quando ela estava ali fora. Muito provavelmente o ministro o penalizou com 17 anos de prisão porque é uma coisa simbólica, né? Ele sentou na cadeira de um ministro do Supremo, mesmo que ele não tenha entrado lá, invadido e retirado a cadeira. Em algum momento o senhor colocou que talvez ele não deveria nem ter sido julgado por esse fato. Eu não sei se eu não compreendi, mas ao mesmo tempo você está colocando que a coisa simbólica é uma violência, tanto quanto, né, o fato. Então eu não entendi um pouco. Se eu podia me explicar novamente por que neste caso não seria algo simbólico?
Eu acho que esse caso, o argumento jurídico é, se ele apenas sentou na cadeira, o ato de sentar na cadeira não viola o bem jurídico ao qual queremos proteger, o funcionamento e instituições de poderes democraticamente constituídos. O sentar na cadeira não representa ofensa suficiente para impedir o funcionamento de poderes democráticos constituídos. Esse argumento é um argumento material, substantivo. Portanto, se esse for o argumento vencedor, ele não deveria ser condenado. Sequer acho que deveria ser julgado. Agora, se há provas de que o sentar na cadeira é um processo simbólico que produz motim, que incentiva as pessoas, que isso fez com que as pessoas se sentissem um processo identitário de apoio, de esforço, e mobilizou mais pessoas para que mantivessem a resistência policial, talvez pudesse ser um argumento suficiente para a condenação. Mas é necessário que haja provas a esse respeito. Isso não pode ser chutado. Nós não podemos intuir esse tipo de argumentação. Essa argumentação precisa estar confirmada por fatos que poderiam demonstrar isso. Vou citar um exemplo, que o ato de sentar na cadeira foi acompanhado de uma live. E essa live produziu comentários favoráveis, ou que esse ato simbólico teve adesão de outros milhares de pessoas que decidiram resistir à tentativa de desocupação pela polícia. Tem que ter provas a esse respeito. E se assim for, é possível argumentar que esse fato exerceu uma consequência simbólica suficiente para que nós estabelecêssemos uma responsabilização penal. Compreendi. Obrigada, doutor. O que eu acho que não está bem feito nisso é este processo de inferências. É o raciocínio sobre esses fatos que poderiam levar a uma conclusão racional sobre a ocorrência do delito. Intuir ter havido violência simbólica não é suficiente para condenar alguém. É preciso demonstrar que houve e quais os efeitos dessa violência. Eu queria aproveitar... Essa relação causal precisa estar demonstrada. Perdão, doutor, eu queria aproveitar e mostrar. A gente tem as imagens, produção da arte que a gente separou? Vamos jogar aqui no telão, então. Eu vou subir aqui para o telão para mostrar para vocês. E eu queria falar um pouco das pessoas que foram condenadas aí com essas penas mais altas. Por exemplo, a gente tem o Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi aquele caso famoso que danificou o relógio que ficava no Palácio do Planalto, relógio que já foi restaurado, que já está de volta ao seu lugar, um relógio que foi trazido por Dom João VI em 1808, um presente aqui, então, para nossa pátria. Antônio foi condenado a 17 anos de prisão em julgamento que aconteceu em junho do ano passado. Hoje ele cumpre essa condenação em regime semiaberto. Vamos para o próximo. Pedro Luiz Kurunski, desculpa, errei a pronúncia, acusado de pagar por ônibus que levaram manifestantes a Brasília. Ele foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano inqualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada, que foi a maioria dos crimes imputados, também a maioria das pessoas que foram julgadas e condenadas. Próximo. Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi o que a Andresa citou, ele responde por todos esses crimes que eu citei e por ter sentado na cadeira do ministro, enfim, numa da cadeira dos ministros que foi levada do plenário para a área externa do Supremo Tribunal Federal. Ele se sentou então nessa cadeira, apesar de não ter arrancado a cadeira, ele acabou se sentando, foi o que o doutor Tiago estava dizendo, é um simbolismo forte. Próximo. Ana Paula Neubanner Rodrigues, ela inclusive era candidata a vereadora de Patinga, cidade de Minas. Depoimento à Polícia Federal em Brasília, disse trabalhar como confeiteira, está na capital para atos pacíficos. A gente se lembra muito desse caso específico. Ela estava dentro do Palácio do Planalto quando foi detida. Próximo. Aletéia Verusca Soares, apontada como uma das possíveis financiadoras de transporte de pessoas até Brasília. Ela que mora em São José dos Campos, publicou nas suas redes sociais vídeos e fotos participando do ato golpista aí do 8 de janeiro. Eduardo Zeferino Engler, réu pela invasão dos prédios dos Três Poderes. O caso dele começou a ser analisado em plenário virtual, mas a defesa alegou inconsistências nas acusações. Moraes tinha pedido destaque para o plenário físico. Temos mais? Ângelo Sotero de Lima,
57 anos, mora em Blumenau, em Santa Catarina. Ele, no Instagram, compartilhou fotos e vídeos com a sua participação em atos golpistas. Eu volto aqui para falar com a Andresa e com o Dr. Tiago Turbay. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Tiago. Claro. Camila, desculpa te cortar, mas todos esses casos que a gente mostrou são condenados a 17 anos de prisão. Então teve gente ali que apenas postou imagens, claro, as pessoas estavam envolvidas ali naquele contexto do golpe, né, de tudo que estava ocorrendo, mas como o doutor colocou, né, acabou que todo mundo, né, praticamente pegou uma pena muito alta e talvez você fazer um vídeo, um post, você ser condenado a 17 anos de prisão, um pouquinho. Isso está sendo muito questionado, né, com relação ao ministro. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Mostramos aqui que houve pessoas que foram condenadas apenas por postar, outras por financiar, outras por estarem presentes dentro dos prédios aí no dia do 8 de janeiro, no dia do ato golpista. A gente pode dizer, doutor Tiago, que há um abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal, um abuso do Poder Judiciário nessa questão das condenações? A palavra abuso pode ser usada? Neila, eu acredito que não é a melhor forma de ilustrar o que tem acontecido. Eu acho que o que nós devemos ressaltar são erros judiciais, mas erros judiciais não são toleráveis também no nosso sistema democrático. É preciso agir de maneira a impedir que eles ocorram, ou pelo menos minorar ao máximo possível eles. Todos esses casos que nós vimos, me parecem que o artifício pior é o raciocínio judicial não fez considerações sobre o comportamento dele vinculado ou atrelado a um grau de ofensividade. Para o direito penal, você merece a responsabilização quando você ultrapassa o não permitido pela norma. Então, a norma estipula comportamentos que você pode fazer e aqueles que são proibidos fazer. E se você atingir esses que são proibidos, ultrapassar aquilo que não é permitido, você merece a pena que está contida no tipo penal, portanto, que está no Código Penal. Se esse argumento, penas altíssimas, é o argumento prevalente, cabe ao Congresso alterar a legislação e dizer, de fato, esse tipo de comportamento não merece essa pena desse tamanho, como nós pensamos que mereceria. Portanto, a aplicação de penas nesse patamar precisa ser revisto pelo Congresso Nacional. E aí caberá ao Supremo Tribunal Federal aplicar a norma. Ele pode discutir constitucionalidade, convencionalidade, no pior dos casos, quando afetar direitos humanos, mas todos os casos que são notáveis, que me parecem que bem articulados pela imprensa, em tom de crítica ao Supremo Tribunal Federal, são casos em que houve, provavelmente, eu não conheço especificamente os casos, mas provavelmente houve erro judicial. O argumento utilizado pelo juiz não está corroborado pelas provas que foram apresentadas. Pessoa que quebrou o relógio. Se o relógio é um símbolo da pátria, ou expressa o que nós entendemos como nação, ou que ilustra o exercício de um poder democrático, podemos dizer que a deterioração dele afeta o que nós entendemos como pátria. Imagine só uma imagem religiosa. Não sei se vocês se recordam um caso em que ficou notável no Brasil, e o pastor quebrou imagens de santos. Todos discutiam. Isso é uma ofensa intolerável. Isso ofende nossa fé, a nossa identidade religiosa. Porque nós estamos, dentro da nossa perspectiva de vida, da nossa dignidade, está um processo de fé que sem ele eu não posso me entender como sujeito livre. Então nós dizemos, esse tipo de comportamento merece reprovação. O que nós estamos pensando do símbolo da pátria deteriorados de maneira suntuosa para simbolicamente mostrar poder, submissão, que nós não vamos tolerar essas instituições como elas estão, isso me parece com um caráter ofensor passível de punição. Agora, a avaliação a se fazer é se isso ultrapassa o risco permitido pela norma. Se ultrapassou o que a norma diz que é proibido, pena, responsabilidade penal. Em que patamar? Em que patamar que está estabelecido na lei. Cabe ao Congresso Nacional revisar, e acho que deve fazer.
Como o Congresso também deve pensar se ampliar a maioridade penal e aplicar penas maiores resolve para fins de combate à criminalidade. Os cientistas, tanto sociais quanto aqueles que estudam direito, em especial direito penal, vão dizer que aumentar penas não resolve qualquer problema de segurança pública. São coisas absolutamente distintas. Não é este o processo civilizatório melhor. De outro lado, o que nós temos que dizer ao Supremo Tribunal Federal é: não erre. Não fique produzindo raciocínios judiciais de varejo. Analise o caso com todas as peculiaridades que o caso merece. E se esmere na argumentação para que a responsabilidade penal esteja devidamente motivada. Porque senão, o que o Supremo está fazendo é criando um ambiente propício a arguições, inclusive de matéria política, que acirra mais os ânimos. Acirrar os ânimos também não me parece algo que é saudável à democracia. A democracia se estrutura com o diálogo. E o diálogo com o Supremo Tribunal Federal deve ser: não queremos tolerar erros judiciais a ponto de colocar pessoas que não praticaram delitos com a capacidade de ofensa, de violação suficiente para receberem essa pena, estejam submetidas à prisão. Salvo engano, esses casos que têm penas altíssimas também lhes foram oferecidos uma estratégia de justiça criminal que me parece muito salutar, que é de despenalização, que é permitir que eles façam acordos. Essa solução me parece uma solução democrática e me parece também algo em favor da minha primeira ponderação, de que não entendo que haja abusos dessa maneira, né? Que exerce, porque nesse caso, né, o abuso do juiz em julgamentos de matérias que também causam conflitos sociais relevantes, me parece serem aplicáveis a abuso de autoridade, que é um delito penal também. Eu não tenho essa avaliação de maneira muito completa. Eu acho que não chegou a esse ponto. Essa sistematização, o que tem provocado são erros judiciais numa cifra maior do que nós estamos dispostos a tolerar. E é aqui que eu acho que nós precisamos conversar. O Supremo Tribunal Federal precisa rever esses casos. De outro lado, quando ele propõe a NPPs ou qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de vantagem negocial para que a pena seja cumprida de outro modo, para que seja substituída, por exemplo, por cursos à democracia, por realização de trabalhos sociais, me parece que o Supremo faz uma ponderação interessante, onde os dois lados precisam fazer algo. De um lado, aquele que foi punido por penas altíssimas precisa apresentar ao Estado que ele está apto a viver dentro das balizas constitucionais, e, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também dá uma demonstração à sociedade que negocia penas para fins de pacificação social. O pior é a anistia, porque a anistia não tem deveres dos dois lados. A anistia é só custo ao Estado. O Estado deixa de punir. O Estado dá presente. Eu queria entrar exatamente nesse ponto com o senhor da anistia, né? A gente procura aqui no contexto esmiuçar as questões para que as pessoas entendam, assim, do básico ao avançado, viu, doutor? Então, como é que seria essa questão da anistia? Ela é diferente do indulto, né? E aí, se o senhor puder explicar por quê. E é uma decisão totalmente do Congresso, ou o Congresso aprovando uma anistia, isso passa pelo crivo do presidente da República? O senhor pode explicar didaticamente para a gente isso? A anistia tem um rito de processo legislativo, e é um rito ordinário. Se aprovado, vira uma lei ordinária. O presidente pode vetar, e aí volta ao Congresso para que o Congresso, em um prazo de 30 dias, decida definitivamente sobre os vetos. Inclusive, ele pode derrubar os vetos do presidente da República. Mas isso também está submetido ao Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Então, portanto, não seria nada fora do comum uma análise do Supremo Tribunal Federal se foram respeitadas as garantias constitucionais inerentes à anistia. Anistia, o Estado diz: nós não vamos mais punir vocês.
porque nós entendemos, enquanto sociedade brasileira, que vocês devem ter uma segunda chance de se ressocializarem, de civilizarem, de se tornarem cidadãos aptos ao convívio social dentro das instituições democráticas. Portanto, a anistia é o que o Estado brasileiro decide não punir, abrir mão da punição. Já os acordos, eles estabelecem alguns critérios a serem cumpridos. E se não forem cumpridos, aquele que foi o beneficiário perderá o benefício. E do outro lado, aquele que faz jus ao benefício e não o tem por uma decisão do Estado brasileiro ou do Estado juiz, nesse caso o Supremo Tribunal Federal, erra o Supremo Tribunal Federal quando não concede o prêmio também. Portanto, pode aquele que deveria ser o beneficiado, o qual faz jus ao benefício, também arguir ao Supremo Tribunal Federal, porque no caso dele não foi. Então, os dois lados precisam cumprir deveres. Eu entendo essa uma solução mais equilibrada num plano institucional. Porque, nesse caso, nós estamos mostrando que é preciso viver em sociedade de maneira responsável. A anistia simplesmente não vamos exercer os nossos poderes e condená-los. Ou, ainda que condenados, porque exige a condenação, mesmo condenados, nós vamos deixar de aplicar as penas cabíveis, por uma decisão política institucional. É apenas uma decisão política, submetida ao controle do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, pode haver anistia a determinados comportamentos. A anistia pode interpretar anistiáveis aqueles delitos que não apresentaram resistência, aqueles comportamentos que não apresentaram resistência das forças policiais quando da desocupação. Pode acontecer? Pode. Há um espectro mais amplo de decisões políticas sobre o que deve ser anistiado, mas isso precisa ser submetido ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal avalie se esse âmbito de incidência, se esse alargamento da interpretação judicial pode ser anistiada ou não, ou se esse comportamento está intimamente atrelado ao núcleo de punições que o Estado brasileiro está disposto a aplicar. Portanto, cada caso deverá ser submetido à análise judicial. Como os casos estão no Supremo, caberá ao Supremo analisar se naquele caso individual o comportamento é anistiável ou não. Se isso acontecer, nós vamos provar que estamos num estado maduro de desenvolvimento das nossas instituições. Porque, para isso, o Supremo Tribunal Federal terá que estabelecer um diálogo institucional propositivo, sério, responsável com o Congresso Nacional e com a Presidência da República ou com o Executivo. Se esta for a decisão dos três poderes, nós daremos uma demonstração de maturidade institucional, reforçaremos a democracia. Agora, se ficar um cabo de guerra, um propõe algo, aprova algo, para gerar constrangimento ao outro, para incitar mobilizações sociais contrárias ao exercício dos outros poderes, para pressionar os outros poderes, para interromper o exercício de outros poderes, aí a gente está remando para trás. Aí nós estamos apostando no Estado autoritário. Entendido. Andresa, mais algum questionamento? Não, queria agradecer muito ao doutor e que você volte aqui mais vezes, que eu acho que esse é um assunto que vai pautar muito o nosso debate aqui até o final do ano. Obrigada, doutor. Boa semana. Obrigada, doutor Tiago. Até a próxima. Obrigada, Neile. Obrigada, Andressa. Um abraço a todos.